Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor, amém? Bem, louvado seja Deus que nos concede estarmos aqui reunidos para louvar e glorificar o santo nome do Senhor. Eu creio que aqui muitos já foram ricamente abençoados, Deus já falou profundamente aos nossos corações, creio que já fomos profundamente edificados pelas orações, pelos louvores, e creio que não será diferente nesse momento através da santa palavra de Deus. Eu convido, amados irmãos, a abrir a santa palavra de Deus lá no livro de Tiago, no capítulo 4. Tiago, capítulo 4, o verso 14. Amém? Conforme forem achando, aqueles que puderem se colocar de pé, em reverência à santa palavra do nosso Deus. Amém? A palavra do Senhor, ela nos diz assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Ainda com sua Bíblia aí aberta, vamos agora para o livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4, e o verso 18. Amém? A palavra de Deus também nos diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, graças te damos, ó Deus, pela tua grandiosidade, pela tua soberania, por quem tu és, te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Ó Deus, obrigado por esse momento em tua presença. Te pedimos agora, ó Deus, que mediante a tua santa palavra o Senhor esteja ministrando aos nossos corações, nos edificando, nos renovando, nos exortando se necessário, ó Pai. E que possamos estar, ó Deus, com os ouvidos bem atentos para ouvir o teu falar aos nossos corações. É assim que nós te oramos, te damos graça por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, a santa palavra de Deus, ela nos lembra aqui nesses versos, ela nos lembra que duas realidades, elas moldam toda a existência humana. Olhando para esse texto, nós podemos ver que essas duas realidades, uma delas é o tempo presente, é o tempo em que vivemos, que é algo incerto e passageiro. A outra realidade, meus irmãos, é a eternidade, que é algo, meus irmãos, permanente e imutável. E nós vivemos, meus amados irmãos, em um tempo, vivemos em meio a uma sociedade que ela idolatra o agora. Vivemos em uma sociedade onde as pessoas vivem através de urgências superficiais e prazeres imediatos. Vivemos em uma sociedade que tem justamente a mentalidade imediatista, que vive somente para o agora, que vive somente para esta vida. Mas nós, servos de Deus, nós que conhecemos a verdade que um dia nos libertou, nós somos chamados a viver o agora, mas não somente viver o agora assim como o mundo, mas nós somos chamados a viver o agora, mas viver este agora sob a luz da eternidade. O grande teólogo e reformador Jonathan Edwards, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer: eu resolvi viver como gostaria de ter vivido quando chegar à eternidade. A nossa vida, a nossa maneira de viver neste mundo, ela deve ser guiada, ela deve ser direcionada sob a luz da eternidade.
E, meus irmãos, nesse verso primeiro que lemos de Tiago, o interessante é que uma dessas realidades é a que Tiago vai tratar nesse verso 14. Tiago, ele diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Meus irmãos, a igreja que Tiago aqui escreve, o público ao qual Tiago escreve, era uma igreja que se encontrava dispersa, que se encontrava na dispersão. Nós vemos isso na saudação de Tiago, no capítulo 1, verso 1. Então, aqueles irmãos, eles se encontravam na dispersão, se encontravam espalhados. Eles viviam, meus irmãos, por muitas dificuldades, muitas incertezas. Nós vemos isso no verso 13, quando ele diz: agora vós dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Então era um público que vivia assim, vivia em meio a muitas incertezas, se encontrava disperso. E aí Tiago chega para essas pessoas e diz: vocês estão se planejando tanto. Vocês estão planejando tanto a vida de vocês, mas vós não sabeis nem o que vai acontecer amanhã. E aí ele utiliza, meus irmãos, como exemplo para exemplificar aqueles irmãos, para ensinar aqueles irmãos. Ele diz: vós sois como a neblina. No termo grego átemis, que traz justamente a ideia de algo que é visível, mas algo que é passageiro. Então Tiago está dizendo para ele: vocês estão planejando tanto a vida de vocês, vocês estão fazendo tantos planos aí, mas a vida de vocês é como uma neblina, que aparece, mas logo se dissipa. E nós, meus irmãos, eu gosto muito dessa linguagem, dessa tradução que traduz neblina, porque tem algumas outras que vai traduzir vapor. Mas com a neblina é mais fácil de entendermos o que Tiago está tentando falar. Nesse inverno que teve aqui em Custódia, recentemente, que todo mundo estranhou, era muito comum você acordar pela manhã, quem morava um pouco mais distante da cidade, e você acordar pela manhã e ver aquela neblina tomando toda a frente, todo o terreno. E você olhava para as montanhas e não conseguia ver, porque a neblina ali estava fechando tudo. Era algo que era visível. Mas bastava, meus irmãos, que o sol surgisse, que o sol viesse a raiar, para que aquela neblina ela viesse a se dissipar, a desaparecer. Então Tiago usa justamente essa exemplificação para ensinar para aqueles irmãos que assim também é a nossa vida. De que a nossa vida terrena, ela é real, sim, mas ela é passageira. Nós cristãos temos que ter a mentalidade que a nossa vida, ela não se resume a essa. Que estamos aqui por um breve tempo, que a nossa vida aqui ela é limitada, que aqui neste mundo nós somos apenas passageiros. E nós não podemos nos adentrar na mentalidade do mundo, de viver somente para esta vida, de viver como que se aqui fosse o nosso destino final, como se aqui fosse a nossa morada eterna. Mas aqui nós vemos, meus irmãos, que a nossa vida terrena ela é breve, ela é passageira, ela é transitória. Então, por isso, meus irmãos, nós não devemos fazer tantos planos, tantos projetos somente pensando nessa vida, com a mentalidade somente deste mundo, de usufruir, de conquistar, de ter, como se a nossa vida se resumisse somente a este mundo. Calvino vai dizer que nada é mais tolo do que prometer a nós mesmos uma vida longa, quando somos apenas vapor. E de fato, meus irmãos, a nossa vida aqui ela é muito breve, ela é muito curta, quando comparamos à eternidade.
Porque você pode dizer que eu conheci uma pessoa que viveu 100 anos, 110 anos, 120 anos, que seja. Mas comparado à eternidade, meus irmãos, poderíamos viver 1000 anos, ainda assim a nossa vida seria breve e curta. Porque a eternidade é infinitamente maior. E aí quando nós entendemos, meus irmãos, o que Tiago está tentando ensinar para aqueles irmãos, sobre a brevidade da vida terrena, nós podemos ver, meus irmãos, que a brevidade da vida terrena ela vai nos confrontar em 2 aspectos. Ela vai nos confrontar de 2 formas. A primeira forma que ela vai nos confrontar, meus irmãos, é contra a procrastinação. Porque, meus irmãos, se nós entendermos o que Tiago está tentando nos ensinar, e entendemos que a nossa vida aqui é curta, nós não podemos procrastinar algumas coisas. Nós não podemos procrastinar, meus irmãos, o arrependimento. Nós não podemos procrastinar o perdão. E nós não podemos procrastinar o serviço a Deus. Porque muitas das vezes, meus irmãos, nós vivemos numa mentalidade mundana. E começamos a planejar tanto esta vida terrena que começamos a deixar de lado as coisas de Deus. Achamos que vamos ter tanto tempo nessa vida, que vamos viver tanto neste mundo, que achamos que podemos adiar as coisas de Deus. Nós começamos a pensar, eu vou servir a Deus, mas primeiro eu preciso conquistar a minha estabilidade financeira. Eu vou servir a Deus, mas primeiro eu preciso terminar a minha faculdade. Eu vou servir a Deus, mas primeiro eu preciso criar os meus filhos. E começamos a colocar tantas outras coisas diante das coisas de Deus, e começamos a procrastinar o serviço a Deus. Só que aí Tiago está dizendo nesse verso que nós não sabemos nem o que vai acontecer amanhã. Tiago está dizendo que a nossa vida aqui é breve, ela é curta. Então, se a nossa vida ela é breve, ela é curta, nós precisamos dedicar o máximo do nosso tempo ao Senhor. Precisamos ter de fato o reino de Deus como prioridade. Não podemos, meus irmãos, colocar coisas adiante da coisa, acima do reino de Deus. Só que muitas das vezes nós começamos a nos planejar, a ter essa mente somente do agora, de que vamos passar muito tempo aqui, que vamos viver muito aqui, e começamos a adiar as coisas de Deus. Começamos a deixar para depois. Na minha velhice, depois que eu tiver vivido tudo aquilo que eu queria, aí eu vou começar a dedicar minha vida ao Senhor. Mas a nossa vida aqui, meus irmãos, é curta. Nós não sabemos do amanhã. Lutero, ele vai dizer que só há 2 dias no calendário do cristão: o hoje e o dia do Senhor. O hoje e a vinda do Senhor. Eu não posso fazer conta do amanhã. Eu só posso fazer conta do hoje que o Senhor me concedeu. Então eu não posso deixar para servir a Deus amanhã. Eu não posso deixar para louvar a Deus amanhã. Eu não posso deixar para fazer Cristo conhecido amanhã. Porque eu só tenho o hoje. Eu não sei o que se sucederá amanhã. Então é contra isso que Tiago está nos exortando. É contra a procrastinação, que não podemos ficar adiando as coisas de Deus. A brevidade da vida também, ela nos confronta, meus irmãos, contra o orgulho. Porque muitas das vezes também nos achamos autossuficientes. E começamos a fazer tantos e tantos planos. E aqui eu não estou dizendo que é errado você se planejar. De maneira nenhuma. Mas todos os nossos planos, os nossos anseios, eles devem ser submetidos a Deus. Porque quando nós nos planejamos sem submeter a Deus, nós nos colocamos como senhores do tempo, como se fôssemos autossuficientes, como se fôssemos independentes. Mas essa não é a forma que a palavra de Deus nos exorta a viver.
Na verdade, o cristão, meus irmãos, ele deve ter a humildade de reconhecer a sua total dependência do Senhor. Reconhecer que nós somos dependentes de Deus para tudo. Tiago vai exortar os irmãos no verso 15. Mas vejamos do verso 13. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Verso 15. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Os nossos planos, meus irmãos, eles devem ser submetidos a Deus. Senhor Deus, se o Senhor me der, eu terei. Senhor Deus, se o Senhor me permitir, eu farei. E quando acontecer, Senhor, eu tenho, porque o Senhor me deu. Senhor, eu fiz, porque o Senhor permitiu. Isso é viver, meus irmãos, na dependência de Deus. É reconhecer que sem Ele nada somos e nada podemos fazer. É de fato viver na confiança do poder de Deus. Não achar que nós temos controle sobre alguma coisa porque nós nos planejamos muito bem. Eu me planejo muito bem, eu sei executar os meus planos muito bem, então é por isso que eu irei realizar, é por isso que eu irei ter. Não, a palavra nos exorta a confiar somente no Senhor. Se o Senhor permitir, então faremos. É assim que o cristão deve se colocar diante de Deus. É assim que a palavra de Deus nos exorta com respeito à nossa vida terrena. Que não podemos ficar adiando as coisas. E que precisamos reconhecer na nossa humildade que somos dependentes de Deus para tudo. Em segundo lugar, e agora eu queria que você fosse comigo para Coríntios, no verso que lemos. Segunda Coríntios. 2 Coríntios 4, 18. Paulo diz o seguinte: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Meus irmãos, aqui Paulo, ele está escrevendo para os irmãos em Coríntios que se encontram em meio a sofrimentos e perseguições. Mas aí Paulo, em determinado momento, Paulo afirma que as tribulações, que todas as tribulações, elas são leves diante do peso da glória de Deus, diante da glória que nos é proposta. E aqui nesses versos, meus irmãos, Paulo ele nos convida a mudar de perspectiva. Paulo nos convida a deixarmos de olhar para as coisas terrenas e que passamos a olhar para as coisas celestiais, as coisas que são eternas. Calvino, mais uma vez, comentando sobre esse verso, ele diz que o coração do homem, o coração do cristão, ele deve ser elevado acima deste mundo para que ele possa contemplar as coisas celestiais, porque lá é que está a nossa pátria. Nós precisamos entender, meus irmãos, que o nosso destino, a nossa pátria, não é este mundo. Aqui nós somos peregrinos, somos passageiros. Então não podemos, meus irmãos, nos apegar às coisas que são daqui, porque todas essas coisas, elas irão perecer, elas irão se dissipar, assim como a neblina. Mas nós devemos nos apegar, nós devemos buscar justamente as coisas que são eternas. Devemos viver, meus irmãos, a realidade do hoje, mas sob a luz da eternidade. Entender que o nosso alvo, o nosso destino é viver eternamente ao lado de Cristo. E quando nós vivemos dessa forma, nós deixamos de lado o apego às coisas terrenas e passamos a buscar as coisas de Deus.
Passamos a priorizar aquilo que de fato é eterno, aquilo que de fato vai refletir na eternidade. Essa é a maneira que nós devemos viver, essa é a maneira que somos chamados para viver. Só que muitas das vezes a mentalidade do mundo ela tem se adentrado em nossas mentes também. E temos nos deixado levar. Temos começado a olhar para as coisas do mundo com olhos prazerosos. Começamos a amar mais ao mundo do que a Deus. Passamos a ansiar mais por coisas terrenas do que ansiar por Deus. E se estamos vivendo dessa forma, meus irmãos, estamos vivendo de forma errada. Porque a eternidade é ela que molda o nosso estilo de vida. É a eternidade que deve moldar a maneira como vivemos o nosso breve tempo terreno. É a eternidade. Então nós não podemos deixar que a nossa vida, a nossa visão, ela se limite apenas àquilo que nós vemos. Paulo diz que nós devemos olhar para aquilo que é invisível, que é eterno. E aí, meus irmãos, olhando para a permanência da eternidade, nós podemos tirar duas aplicações para nossas vidas acerca da eternidade. A primeira, meus irmãos, é que a eternidade ela dá sentido à nossa dor. E aqui, primeiramente, eu gostaria que você entendesse. Já foi lido aqui um verso sobre isso. Que o cristão, neste mundo, ele está sujeito ao sofrimento. O cristão nesse mundo, ele está sujeito à tribulação, à provação, à aflição. Este evangelho que tem se propagado aí, de que o cristão não sofre, de que o cristão ele tem que ser próspero, bem-sucedido, tem que ser abençoado nessa vida. Este evangelho, meus irmãos, ele não é genuíno e muito menos fundamentado na palavra de Deus. Pois o evangelho, em momento algum, meus irmãos, ele vai nos prometer riquezas nessa vida. O evangelho, em momento algum, ele vai nos prometer bênçãos nessa vida. Não, o evangelho não promete isso. Mas se tem uma coisa que o evangelho garante, é a vida eterna ao lado do nosso Senhor Jesus. Isso o evangelho ele garante, que nós viveremos eternamente ao lado do nosso Senhor. Então nós estamos sujeitos sim a passar por sofrimento, por lutas, por perseguições, por aflições. O próprio Tiago, no capítulo 1, ele vai escrever sobre isso, que a gente deve ter por motivo de alegria o passado por muitas provações. Paulo também vai dizer que nós nos gloriamos nas tribulações. O próprio Jesus, como foi lido, ele vai dizer, no mundo vocês terão aflições. Então nós, enquanto estivermos aqui, nós estamos sujeitos a passar por sofrimentos. Mas a eternidade, meus irmãos, a eternidade, ela traz sentido a essa dor. Porque nós sabemos que tudo aquilo que passamos aqui, tudo aquilo que sofremos, Paulo vai dizer que não se compara, são leves comparado ao peso da glória eterna. Ou seja, meus irmãos, todo o sofrimento que passamos aqui não se compara com aquilo que Cristo tem preparado para nós. Porque sabe, meus irmãos, aqueles irmãos que foram queimados ali nas ruas de Roma, sabe aqueles irmãos que foram jogados no Coliseus, foram devorados por aquelas feras, sabe aqueles irmãos que foram ali mortos no continente africano, recentemente, todos esses, meus irmãos, quando contemplarem a glória eterna que lhes é proposta, eles poderão, meus irmãos, dizer, Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena ser fiel. Por mais que eu tenha sofrido, Senhor, por mais que eu tenha passado por muitas provações, aflições, por muitas dificuldades, mas valeu a pena ser fiel. Porque, meus irmãos, o livro de Apocalipse, ele vai dizer que lá não haverá dor, que lá não haverá morte, que lá o sol não nos queimará. Vai dizer também que lá não haverá choro,
Sabe por que não haverá choro? Porque Apocalipse vai dizer que dos nossos olhos o Cordeiro enxugará todas as lágrimas. Então, meus irmãos, o nosso momentâneo sofrimento não se compara com a glória que nos é proposta. Não se compara com aquilo que Cristo tem preparado para os seus. Então, nós não devemos apenas nos apegar ao sofrimento, não devemos apenas nos apegar, meus irmãos, ao que estamos vivendo, mas devemos viver o hoje, o agora, à luz da eternidade. Por mais que eu esteja sofrendo, mas o Evangelho, ele me garante o gozo eterno. O Evangelho me garante que irei desfrutar de tudo aquilo que o Senhor preparou para mim. Se eu permanecer fiel, eu irei desfrutar de uma vida eterna ao lado do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando eu vivo a minha vida à luz dessa eternidade, eu entendo que não há por que eu me desesperar. Não há por que eu temer. Não há por que eu questionar. Porque, meus irmãos, muitas das vezes o sofrimento também em nossas vidas, ele serve para moldar o nosso caráter ao caráter de Cristo. Muitas das vezes é necessário que passamos por determinadas coisas, mesmo sem compreender. Mas devemos dizer, aprove a Deus e que seja feita a vontade dEle. Outra coisa, meus irmãos, que a eternidade, ela faz em nossas vidas, é que ela redefine as nossas prioridades. Porque quando entendemos que não devemos nos apegar às coisas visíveis, mas sim aquilo que é eterno, nós passamos a dedicar mais tempo na busca pela comunhão com Deus. Passamos a dedicar mais tempo ao serviço a Deus. Porque, meus irmãos, nós entendemos que a eternidade, ela é algo que nós precisamos fazer, meus irmãos, precisamos viver hoje, como gostaríamos de ter vivido quando chegar a eternidade. Porque aquilo que fazemos, meus irmãos, para o reino de Deus, o que fazemos aqui irá perecer, mas o que fazemos, meus irmãos, para o reino de Deus, isso irá refletir durante toda a eternidade. Então não devemos nos apegar às coisas terrenas, mas devemos investir, priorizar de fato aquilo que é eterno. É como de fato o salmista disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Na vida do cristão não existe prioridades, mas existe apenas uma prioridade, e é o reino de Deus e a sua justiça. Certa vez, em uma ministração, eu ouvi uma frase que dizia o seguinte, que se colocarmos um S na palavra prioridade, ela perde totalmente o seu sentido. Porque não existe prioridades, mas existe apenas prioridade. E a nossa prioridade como servos de Deus é somente uma: é o reino de Deus e a sua justiça. É fazê-lo conhecido dentre todos os povos. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe.